Título 8. Dos crimes contra a incolumidade pública. Capítulo 1. Dos crimes de perigo comum. Incêndio. Artigo 250. Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Pena: reclusão de 3 a 6 anos e multa. Aumento de pena. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/3. Inciso 1. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Inciso 2. Se o incêndio é: alínea A. Em casa habitada ou destinada à habitação. Alínea B. Em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura. Alínea C. Em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo. Alínea D. Em estação ferroviária ou aeródromo. Alínea E. Em estaleiro, fábrica ou oficina. Alínea F. Em depósito de explosivo, combustível ou inflamável. Alínea G. Em poço petrolífero ou galeria de mineração. Alínea H. Em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Incêndio culposo. Parágrafo 2º. Se culposo o incêndio, é pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Explosão. Artigo 251. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. Pena: reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aumento de pena. Parágrafo 2º. As penas aumentam-se de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º, inciso 1, do artigo anterior, ou é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas no número 2 do mesmo parágrafo. Modalidade culposa. Parágrafo 3º. No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Nos demais casos, é de detenção de 3 meses a 1 ano. Uso de gás tóxico ou asfixiante. Artigo 252. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante. Artigo 253.
fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à sua fabricação. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Inundação. Artigo 254. Causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Pena: reclusão de 3 a 6 anos e multa no caso de dolo, ou detenção de 6 meses a 2 anos no caso de culpa. Perigo de inundação. Artigo 255. Remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Desabamento ou desmoronamento. Artigo 256. Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena: detenção de 6 meses a 1 ano. Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. Artigo 257. Subtrair, ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento, ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Formas qualificadas de crime de perigo comum. Artigo 258. Se do crime doloso de perigo comum resulta a lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade. Se resulta a morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Difusão de doença ou praga. Artigo 259. Difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, plantação ou animais de utilidade econômica. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. No caso de culpa, a pena é de detenção, de 1 a 6 meses ou multa. Capítulo 2. Dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos. Perigo de desastre ferroviário. Artigo 260. Impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro. Inciso 1. Destruindo, danificando ou desarranjando,
total ou parcialmente, linha férrea, material rodante ou de tração, obra de arte ou instalação. Inciso 2. Colocando o obstáculo na linha. Inciso 3. Transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento de telégrafo, telefone ou radiotelegrafia. Inciso 4. Praticando outro ato de que possa resultar desastre. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Desastre ferroviário. Parágrafo 1º. Se do fato resulta desastre, pena: reclusão de 4 a 12 anos e multa. Parágrafo 2º. No caso de culpa, ocorrendo o desastre, pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 3º. Para os efeitos deste artigo, entende-se por estrada de ferro qualquer via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica em trilhos ou por meio de cabo aéreo. Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Artigo 261. Expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea. Pena: reclusão de 2 a 5 anos. Sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Parágrafo 1º. Se do fato resulta naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação, ou a queda ou destruição de aeronave, pena: reclusão de 4 a 12 anos. Prática do crime com o fim de lucro. Parágrafo 2º. Aplica-se também a pena de multa se o agente pratica o crime com o intuito de obter vantagem econômica para si ou para outrem. Modalidade culposa. Parágrafo 3º. No caso de culpa, se ocorre o sinistro, pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Atentado contra a segurança de outro meio de transporte. Artigo 262. Expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento. Pena: detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta desastre, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 2º. No caso de culpa, se ocorre desastre, pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Forma qualificada. Artigo 263. Se de qualquer dos crimes previstos nos artigos 260 a 262, no caso de desastre ou sinistro, resulta lesão corporal ou morte, aplica-se o disposto no artigo 258. Arremesso de projétil. Artigo 264. Arremessar projétil contra veículo em movimento destinado ao transporte público por terra, por água ou pelo ar. Pena: detenção de 1 a 6 meses. Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos.
Se resulta a morte, a pena é a do artigo 121, parágrafo 3º, aumentada de 1/3. Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Artigo 265. Atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo único. Aumentar-se-á a pena de 1/3 até a metade, se o dano ocorrer em virtude de subtração de material essencial ao funcionamento dos serviços. Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública. Artigo 266. Interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública, ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimento. Parágrafo 2º. Aplicam-se as penas em dobro se o crime é cometido por ocasião de calamidade pública. Capítulo 3. Dos crimes contra a saúde pública. Epidemia. Artigo 267. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Pena: reclusão de 10 a 15 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta a morte, a pena é aplicada em dobro. Parágrafo 2º. No caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 2 anos, ou se resulta a morte, de 2 a 4 anos. Infração de medida sanitária preventiva. Artigo 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Omissão de notificação de doença. Artigo 269. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal. Artigo 270. Envenenar água potável de uso comum ou particular ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo. Pena: reclusão de 10 a 15 anos. Parágrafo 1º. Está sujeito à mesma pena quem entrega a consumo ou tem em depósito para o fim de ser distribuída a água ou a substância envenenada. Modalidade culposa. Parágrafo 2º. Se o crime é culposo, pena:
detenção de 6 meses a 2 anos. Corrupção ou poluição de água potável. Artigo 271. Corromper ou poluir água potável, de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde. Pena: reclusão de 2 a 5 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena: detenção de 2 meses a 1 ano. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios. Artigo 272. Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Pena: reclusão de 4 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º-A. Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou o produto falsificado, corrompido ou adulterado. Parágrafo 1º. Está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas neste artigo em relação a bebidas com ou sem teor alcoólico. Modalidade culposa. Parágrafo 2º. Se o crime é culposo, pena: detenção de 1 a 2 anos e multa. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Artigo 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Pena: reclusão de 10 a 15 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Parágrafo 1º-A. Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo ou medicamentos as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. Parágrafo 1º-B. Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º, em relação a produtos em qualquer das seguintes condições. Inciso 1. Sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente. Inciso 2. Em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior. Inciso 3. Sem as características de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização. Inciso 4. Com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade. Inciso 5. De procedência ignorada. Inciso 6. Adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente. Modalidade culposa. Parágrafo 2º.
se o crime é culposo. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Emprego de processo proibido ou de substância não permitida. Artigo 274. Empregar, no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento, gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela legislação sanitária. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. Invólucro ou recipiente com falsa indicação. Artigo 275. Inculcar em invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais a existência de substância que não se encontra em seu conteúdo ou que nele existe em quantidade menor que a mencionada. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. Produto ou substância nas condições dos 2 artigos anteriores. Artigo 276. Vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou de qualquer forma entregar a consumo produto nas condições dos artigos 274 e 275. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. Substância destinada à falsificação. Artigo 277. Vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. Outras substâncias nocivas à saúde pública. Artigo 278. Fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou de qualquer forma entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena: detenção de 2 meses a 1 ano. Substância avariada. Artigo 279. Revogado pela Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Medicamento em desacordo com receita médica. Artigo 280. Fornecer substância medicinal em desacordo com receita médica. Pena: detenção de 1 a 3 anos ou multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena: detenção de 2 meses a 1 ano. Comércio, posse ou uso de entorpecente ou substância que determine dependência física ou psíquica. Artigo 281. Revogado pela Lei nº 6.368, de 1976. Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Artigo 282. Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único.
Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se também multa. Charlatanismo. Artigo 283. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Curandeirismo. Artigo 284. Exercer o curandeirismo. Inciso 1. Prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. Inciso 2. Usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. Inciso 3. Fazendo diagnósticos. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica também sujeito à multa. Forma qualificada. Artigo 285. Aplica-se o disposto no artigo 258 aos crimes previstos neste capítulo, salvo quanto ao definido no artigo 267.